Entregue as suas preocupações para Deus. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Muito bem. Expressionismo é o nome de uma vanguarda artística europeia no início do século XX. O consenso é de que tenha surgido na Alemanha nos meados de 1905, século XIX. Por isso, essa corrente é também chamada de expressionismo alemão. Sua obra mais importante, aquela coisa assim, o grito, de 1893. Ela representa uma das telas mais emblemáticas do movimento expressionista. E por que eu trouxe esse momento cultural logo no início do sermão? Para, de cara, a gente compreender que existe um expressionismo ainda mais impactante, que é o expressionismo divino, o expressionismo de Deus. E isso está bem representado porque, ao escolher Pedro e tantas outras pessoas simples, Deus avoca o seu expressionismo, um conjunto de traços que evidencia, que mostra a sua multiforme graça, a sua determinação de amar as pessoas. Deve ser com a lente do expressionismo divino que devemos olhar para Pedro, um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus, chamado na Bíblia de Cefas, Simão e Simeão. O apóstolo Pedro era natural de Betsaida, na época uma aldeia de pescadores, não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Vemos isso em João 1,44. E estabeleceu residência em Cafarnaum, na Galileia. Marcos capítulo 1, verso de número 21. Casado, teve sua sogra curada por Jesus, Marcos 1,30, e a sua esposa provavelmente o acompanhava com frequência em viagens ministeriais da igreja primitiva. A gente sabe disso ao ler 1 Coríntios capítulo 9, verso 5. Pedro possuía uma educação formal, considerada limitada, e falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia. A gente sabe disso porque Mateus 26, 73, Marcos 14, 70, o aramaico, idioma que também se utilizava para ler e escrever na época. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, que era uma língua mais refinada, muito provavelmente por conta de sua profissão, que exigia contato constante com os gentios, as pessoas. Ele era pescador, precisava vender o peixe, enfim, então ele tinha que falar um pouco de grego. O grego era muito utilizado na época, sobretudo nas cidades de Decápolis. E aí isso aqui é importante. O que é a Decápolis? Era um território mencionado na Bíblia que compreendia um grupo de 10 cidades: Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Hipos e Damasco. Portanto, para a gente concluir e entender a personalidade de Pedro, a pessoa que Deus escolheu para orientar e fortalecer a igreja depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, considerando para além dos 4 evangelhos as referências disponíveis em todo o Novo Testamento, é possível concluir que ele foi um típico homem do campo. Mas por ser valoroso, vigoroso e comunicativo, ele possuía uma aptidão natural para exercer liderança. Observe, veja, em algumas ocasiões, sobretudo no episódio que envolveu a traição de Jesus no Getsêmani, Pedro se mostrou emotivo, sanguíneo e autoconfiante.
Sentimos que, ao longo do tempo, com experiência e principalmente orientação do Espírito Santo de Deus, Deus acabou fazendo de Pedro um líder escolhido por Jesus e que é reconhecido pela igreja até os dias de hoje. Essa é a pessoa autora da denominada primeira carta de Pedro, escrita às pessoas estrangeiras dispersas no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 5 províncias romanas da Ásia Menor. Essas pessoas haviam se convertido a Cristo e estavam sofrendo perseguição. A mensagem é de esperança, a mesma esperança que Jesus pregava. Inclusive, a carta menciona experiências pessoais de Pedro com o próprio Cristo. Pedro alerta o povo sobre Satanás como grande inimigo e reafirma que Cristo voltará para nos buscar. E quem é de Cristo não deve jamais perder a esperança. Temos aqui uma coisa importante: nós não podemos perder a esperança. Entregue as suas preocupações para Deus. De fato, Deus é quem cuida de nós e nenhuma outra pessoa. Deus não é impessoal, que está no céu, de boa, deitado numa rede, quem sabe olhando, vendo o tempo passar. E aí, de vez em quando, ele levanta a cabecinha assim, dá uma olhada, tá chegando uma oração aqui. Quem é? Deixa eu descer lá. Vou enviar um anjo lá para, enfim. Nós temos um Deus que nos conhece perfeitamente o tempo todo. Ele está de olho em nós. Os evangelhos registram, em termos comparativos, que nenhum pardal cai no chão sem que Deus saiba e permite. Está lá em Mateus capítulo 10 e o verso de número 29. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5:7. Entregar indica um ato único de colocar uma coisa definida em local definido. É um ato sempre intencional e que exige esforço para que o que estiver sendo entregue seja de fato levado e colocado e vá para longe de nós, atingindo então o alvo, neste caso Jesus, não é? O objetivo pretendido. De manhã, irmã Francisca, ora, coloca nas mãos de Deus. Na hora do almoço, ora, pega de volta. Aí quando chega 3 horas, a coisa aperta, ai meu Deus do céu, ora e coloca de novo. Quando chega a tarde, não, mas deixa eu resolver porque Deus está demorando, pega de volta. Não é assim. É por isso que às vezes nós não recebemos a nossa bênção, porque nós ficamos, nessa coisa assim. Entrega, descansa, deixa a preocupação ir para longe de você e você vai ver a bênção de Deus.